Eu já vi contar que tem dois tipos de desmaio. Diz que tem o desmaio maneiro, que é aquele que a pessoa desmaia e volta logo. E tem também o desmaio profundo, que é aquele que o camarada desmaia e fica 3 dias, dura até 3 dias para depois voltar ao normal. Esse diz que chama desmaio profundo. Diz que as pessoas que estão de redor, quando o camarada dá um desmaio desse, pensa que o camarada morreu. E diz que esse tipo de desmaio, esse tipo de coisa, diz que ataca o ser humano e ataca animais também. E diz que esse tipo de coisa tanto faz o desmaio maneiro, que desmaia e volta logo, e o desmaio profundo, que fica até 3 dias desmaiado, diz que é provocado de pancada. O susto também diz que provoca esse tipo de coisa. E eu já vi falar que esse tipo de coisa existe desde da fundação dos tempos. E desde que o mundo foi mundo, que diz que existe também os contadores de história. E geralmente os contadores de história são pessoas que têm mais ou menos a idade que eu tenho hoje, é que gosta de contar história. Diz que existe história e história. História diz que é fatos reais, ou pelo menos baseado em fatos reais. E história é lenda, ou seja, é uma coisa que nunca aconteceu. É caos de pescador, é conversa fiado, história furada. Assim diz o ditado popular, quando uma história que acha que não é verdade, fala assim, isso é conversa de pescador, caos de pescador. Outros falam, isso é conversa fiado. Outros falam, isso é história furada de fulano. Quer dizer, quando fica em dúvida que não é, que aquele caos, aquela história não é verdadeira. Mas desde o tempo de eu criança, que toda a vida eu gostei de escutar as pessoas contar história. Eu adoro escutar história que as pessoas contam. Outro dia atrás eu ia descendo na Avenida Joaquim Cândido em Jataí, e passando de frente a uma pracinha de uma igreja, tinha dois cidadãos sentados, e um deles contando uma história para o companheiro. E como eu gosto muito de ouvir história, aí eu peguei, sentei lá e fiquei escutando, né, senhor? O camarada contar a história lá pro companheiro, dizendo ele que no passado as pessoas, o casal adquiria muitos filhos, segundo eles que até porque naquele tempo não existia televisão, não existia rádio, não tinha divertimento nenhum, então isso contribuía e muito para as pessoas adquirir famílias grandes, criar muitos filhos. E segundo ele, diz que tinha um cidadão que tinha muitos filhos, entre homem e mulher, tinha muitos filhos. E lá um certo dia, uma garotinha dele pegou um caroço de feijão e enfiou na ventinha, né? E empurrou com o dedinho, empurrou aquele caroço de feijão, o que deu. E a mãe dela ficou apavorada. Como é que faz? Como é que não faz? Minha filha vai morrer. E danou para chorar. Os outros irmãos mais velhos tudo ficaram todo mundo apavorado. E o pai da garotinha disse que era um cidadão muito inteligente.
Aí ele pegou, picou logo um punhado de fumo, pegou um pedaço de fumo lá e uma faca e picou logo um punhado de fumo. E naquele tempo usava só fogão a lenha, porque não existia ainda o fogão a gás. E tinha uma chapa sobre o fogão, sobre a fornalha do fogão, que era das mulheres cozinhar. E esse cidadão pegou esse punhado de fumo que ele já tinha picado, botou na chapa, secou aquilo e fez assim o sistema de um pó, né? E tacou na ventinha da menina, encheu a ventinha da menina de pó, de fumo. Encheu as duas ventinhas da menina. E falar nisso, desviar um pouquinho da história e ser na mesma história, pressão é um trem danado, né? A pressão provoca tanta coisa. E aí aquela menininha deu um espirro e aquele caroço de feijão pegou a pressão tão grande que a hora que ela espirrou foi bem na hora que ia passando uma gatinha lá por perto e o caroço de feijão pegou uma pressão tão grande no espirro que a garotinha deu que bateu na cabeça da gatinha. Foi a mesma coisa de um tiro 38, foi pá bife. E a gatinha era de muita estimação, de todo mundo da casa, mimava muito aquela gatinha. A gatinha era muito mimada por todos daquela casa. E aí pensaram, a gatinha morreu, fez até velório, fez até velório pra gatinha, juntou a vizinhança tudo, passaram a noite sem dormir, velando a gatinha. E aí no outro dia, compraram caixão, arrumou o velório da gatinha bem arrumado, a bichinha era de estimação, hein? E era muito estimada naquela casa, e pelos vizinhos também. E aí pegou aquela gatinha e lacrou o caixão e vai levando ela para a sepultura para enterrar. Foi aquele acompanhamento, diz que era um povoadozinho pequeno, o povo do povoado foi tudo fazer o acompanhamento da gatinha. Chegou lá na sepultura, quando foi para descer o caixão da gatinha dentro do buraco lá, 7 palmos de fundura para enterrar a coitadinha da gatinha viva, que tinha apenas só dado um desmaio. Mas ela deu aquele tal desmaio profundo, e então o pessoal tudo pensou que ela tinha morrido. E no descer o caixão dela lá dentro daquele buracão lá, um cidadão caiu descorte e mandou a cabeça numa pedra, rapaz. Não é de ver que o cidadão desmaiou também. E foi com o tal desmaio profundo que pegou o coitado do cidadão. E aí o pessoal tudo com sono, de ter passado a noite velando a gatinha, com pressa de sepultar a gatinha para poder todo mundo ir embora cada um para suas casas, para dormir um sono, para recuperar a noite que tinha ficado sem dormir no velório da gatinha. E pensaram, agora nós vamos ter que passar mais uma noite no velório desse companheiro, nós não vai aguentar. Aí surgiram uma ideia de pegar o cidadão e deslacrar o caixão da gatinha e pôr ele lá dentro e sepultar junto com a tal gatinha. E foi o que fizeram. Deslacraram o caixão, botou o cidadão lá dentro e lacrou o caixão de novo. Desceu lá dentro do buraco e meteram terra em cima. Quando estava acabando de sepultar, foi bem a hora que o cidadão melhorou do desmaio e a gatinha também. E tem o minador de água, que a pessoa fala, uns falam minador de água, outros falam nascente, outros falam, como que é, gente? Uns falam minador, outros falam nascente, outros falam oi d'água, que o oi d'água ele fica fervendo, a água fica assim
borboiando na água. E aí o resultado, o cidadão melhorou do desmaio, mas eu não acredito que esse pessoal tá me enterrando aqui vivo. E fez muita força, mas depois de fazer muita força, conseguiu abrir o caixão e saiu de dentro do caixão. E a gatinha também. E aí aquele cidadão ficou de coque e foi fazendo força para levantar. E a cabeça dele foi empurrando aquela terra. E no ele empurrar, aquela terra pegou pressão. E estava saindo, a pressão saindo na superfície da sepultura. A terra começou a borboiar, ferver, parecendo um minador de água. Igual um minador de água. Fervendo. E o cidadão que viu primeiro, contou para os outros, falou, a terra está borboiando, espia aí, borboiando, parecendo um minador de água. E de repente, aí acharam aquele estranho e ficaram assuntando aquilo. De repente a cabeça do homem foi pontando. A cabeça do homem foi pontando, quando apareceu o ombro, foi aparecendo os braços. E o povo é assombração. O povo que estava fazendo sepultamento é assombração. E saíram todo mundo correndo, largaram as ferramentas lá. E saíram todo mundo correndo a pé, até porque naquele tempo não existia ainda carro, todo mundo foi a pé, outros foram a cavalo, e aí quem foi a cavalo pegou seu cavalo e montou e saiu a disparar o que dava, aliás. E os que estavam a pé correram o que deu também, cada um para suas casas. E o companheiro conseguiu sair lá de dentro e a gatinha também atrás dele. E o companheiro se mandou na carreira também. E saiu correndo na disparada mesmo. Me espera que eu também vou. Me espera, é eu, não corre não, é eu, não é assombração não. Já pensou que trem esquisito, né? E saiu correndo. Acha que é cidadão, e a gatinha atrás. Segundo diz o cidadão, diz que esse camarada tá correndo até hoje. Porque o cidadão que eu vi contando essa história na pracinha da igreja na Avenida Joaquim Cândido em Jataí, dizendo nele que a semana passada foi visto um cidadão correndo na estrada e uma gatinha atrás. Eles acham, faz base, acham tem fundamento, que pode ser esse homem, que diz que ele saiu correndo, acha que está correndo até hoje. Esse cidadão que viu, foi visto a semana passada correndo com essa gatinha atrás, eles acham que pode ser ele, diz que é um cidadão já bem idoso mesmo. E no tempo que aconteceu essa história, diz que esse cidadão era um rapazinho novo, esse cidadão que sepultaram ele lá, junto com a gatinha lá, vivo, achando que estava morto por causa do desmaio. Diz que ele era um rapazinho jovem, muito jovem ainda. E esse que foi visto correndo na estrada e uma gatinha atrás, diz que já era bem idoso. Acha que foi ele que correu esses anos todinho e ainda continua correndo. Tem cada história que a gente vê contar, né? Tem umas que tem base até de ser um pouco, pelo menos 90% de verdade. Mas tem outras que, pelo amor de qualquer coisa, né? É uma história completamente duvidosa que a gente fica assim pensando. Será que aconteceu? Será que eu acredito? Será que não? Mas em cima dessa terra, de tudo, afinal de contas, pode acontecer nesse mundão velho de meu Deus, não é mesmo?